A seguir, Hora da Notícia. Inspetoria Veterinária Estadual em alerta depois de um caso de raiva em bovinos no interior de Soledade. Seguindo na série de entrevistas sobre a Páscoa, hoje nós vamos conversar com o presidente e líder espiritual da Sociedade União Israelita de Passo Fundo. Responsável por fortalecer o coelho e o ovo de chocolate como símbolos da Páscoa cristã, a gente também vai ouvir na edição de hoje a opinião de um publicitário sobre esse assunto. E ainda com algumas peças novas e um novo comando técnico, time de vôlei feminino BS Bills UPF foi apresentado para mais uma temporada de competições. Hoje é quinta-feira, é véspera de feriado, 18 de abril, é hora da notícia. Depois da confirmação de um caso de raiva em bovinos em Soledade e a morte de 60 animais por causa da doença, a Inspetoria Veterinária Estadual de Passo Fundo, que atende mais de 3.000 produtores rurais aqui na região, intensifica a fiscalização para evitar que a doença se espalhe. A região de Passo Fundo está em alerta. No estado do Rio Grande do Sul foram registrados 16 focos de raiva herbívora em 9 municípios. Na região de Soledade, 12 propriedades foram atingidas e mais de 60 animais mortos. Isto já coloca a região de Passo Fundo em estado de alerta. Nós identificamos que, atualmente, na região de Passo Fundo, existe a agressão à mordedura de morcegos hematófagos em bovinos e equinos. Então, hoje, isso nos traz um alerta, porque existe o vírus circulante na região de Soledade e existe o principal transmissor da doença aqui na nossa região. Em Passo Fundo, a Inspetoria Estadual atende mais de 3.000 produtores. O número expressivo prejudica o trabalho de fiscalização, que não acontece em todas as propriedades. A melhor maneira de a gente abrir uma investigação é com essa informação vinda do produtor e, a partir daí, a gente vai especificamente naquela propriedade para investigar. Esta propriedade de 60 hectares tem mais de 600 cabeças de gado, entre vacas de leite e búfalos. O monitoramento, feito pelo proprietário, é através das notícias da mídia sobre possíveis focos nas regiões próximas. Que normalmente a imprensa, né, ao tomar conhecimento desses fatos, né, ele divulga, né? Então, tu tem de monitorar para ver quando está chegando perto da tua propriedade, né? Eu acho que um nível aí de pelo menos 50 quilômetros de distância já é um índice não muito seguro, né? Então, enquanto ela estiver a maior distância que 50 quilômetros, ainda não há preocupação. Mas se ela baixar dessa quilometragem, nós temos de entrar com vacinação para garantir, porque depois que o animal pegar raiva, o destino é a morte. Amantino já fez parte da equipe de fiscalização da Inspetoria Veterinária nos anos 70 e lembra de um foco de raiva herbívora na época. Em Marau e Casca, né? Então, naquela oportunidade, alastrou muito, inclusive para Passo Fundo, né? E aí nós buscamos a vacina, vacinamos todos os nossos animais e, felizmente, né, ficamos livres do vírus da raiva. O morcego é o principal transmissor de raiva entre animais. Os ataques dos morcegos, que se alimentam de sangue, os hematófagos, estão quase sempre associados à ação do homem sobre o ambiente. Alagamentos, desmatamentos, queimadas são possíveis causas. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em 2018, o Rio Grande do Sul apresentou 34 focos de raiva em 24 municípios do estado. A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida através da mordida do animal contaminado ou até mesmo através da saliva dos animais. Para a professora Gisele,
Responsável pela disciplina de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, a alta taxa de mortalidade e o contato direto do homem com os bovinos coloca esta doença como de extrema importância para a saúde pública. No caso dos bovinos, representam também um problema de saúde pública em função do contato com os seres humanos. A mesma saliva que a gente se refere ao risco do morcego, a saliva do bovino infectado também é possível, né, um potencial contaminador para o ser humano. Então, as pessoas que têm contato íntimo com esses animais, né, nas propriedades rurais que foram afetadas, já estão, né, em atendimento para que ocorra todo um protocolo de profilaxia pós-exposição. Mesmo sem nenhum caso na propriedade, o agropecuarista reconhece que falta uma atenção mais apurada. Sim, sem dúvida, né? A gente cuida, né? Mas como não existe caso de raiva na minha propriedade, a gente às vezes desleixa um pouco, né? Esse aqui é o problema. O principal conhecedor é o produtor, que precisa ficar atento. Ele deve identificar se existe ou não agressão à mordedura do morcego hematófago nos seus animais de produção. Se houver a existência dessas lesões, ele deve procurar de imediato a inspetoria para a gente abrir uma investigação. Nós temos que continuar a vigilância pela Inspetoria de Defesa Agropecuária, pelo Centro Estadual de Vigilância, que também tem trabalhos, né, e programas específicos para controle da raiva no estado. Mesmo sem casos registrados na região de Passo Fundo, a orientação da inspetoria é que seja feita a vacinação preventiva. A passagem de ônibus aqui em Passo Fundo passou a custar R$ 3,90 hoje. Quem precisa desse transporte também tem que ficar atento à mudança de horário nesse feriadão. Amanhã, sexta-feira, os ônibus vão circular com o horário de domingo. Já no sábado e no domingo, os transportes funcionam de acordo com a tabela, com o cronograma dos respectivos dias. E atenção para quem precisa fazer compras, os supermercados não abrem amanhã, na Sexta-feira Santa e nem no domingo de Páscoa. Os shoppings de Passo Fundo vão abrir com horários especiais. Tanto o Bela Titá quanto o Passo Fundo Shopping abrem na sexta e no domingo das 11 da manhã até as 10 da noite. As lojas, na sexta-feira estarão fechadas, no domingo é facultativo, mas as praças de alimentação e cinemas nestes 2 dias estarão abertos. No sábado, eles operam em horário normal, das 10 da manhã até as 10 da noite. Os shoppings também terão atividades de Páscoa preparadas especialmente para as crianças, como oficinas e brincadeiras. Domingo é a Páscoa cristã, uma celebração que tem ritos parecidos, de certa forma, com a Páscoa judaica. Embora as diferenças entre as duas celebrações vão desde a história por trás da data até a culinária. Olha, para a gente conhecer melhor esse assunto e entender como acontece a Páscoa judaica e o significado de Cristo para os judeus, nesta série de entrevistas que estamos apresentando durante essa semana, hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o presidente e líder espiritual da Sociedade União Israelita de Passo Fundo, Berel Natan Engelman. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Quais são os principais elementos que fazem parte da celebração da Páscoa judaica? Muito bem. Páscoa judaica nós temos como nome de Pessach, que significa passagem, né? É uma comemoração em que em Israel perfazem por 8 dias, em outros locais são por 7 dias. Nós temos a premissa durante esse período de não comer nada que tenha leveduras, fermento, né? E existe um banquete muito rico na tradição culinária, né? Judaica. E o principal elemento é a maná, como conhecida, que é o matzá. Bom, destes itens que fazem parte da culinária judaica, que exemplos você nos traz? O que faz parte desse cardápio? Nós iremos comer, sim, uma farinha especial, né? É própria para esse momento de Seder de Pessach, como a gente chama, né? Que é uma festa, onde teremos uma sopa tradicional, feito com bolinhas de knedler, que chama, temos gefilte fish, que é a base de peixe também, né? Podemos comer carne sem problema nenhum, um arroz
tradicional também que a gente faz, e vários outros elementos da culinária que não fogem muito do que a gente vê no dia a dia. Essa palavra Pessar também tem a ver com liberdade. Que tipo de reflexão a Páscoa judaica provoca? Pessar em hebraico significa pular, passagem, né? Lembra-se, né, a narrativa do povo judeu escravizado por mais de 400 anos no Egito. Então, com a saída o êxodo que ocorreu, esse exílio por mais de 400 anos, liderada por Moisés, né, pelo Mar Vermelho, até a terra prometida, Canaã, em Israel. Bom, a gente fala de uma data fixa ou o calendário de vocês, a exemplo do cristão, acaba mudando também, todo ano? Muito bem, o nosso calendário, ele é um calendário lunar, né? Ele não segue o calendário gregoriano, o calendário romano, né? Ele tem a data fixa no calendário hebreu, então, que é no dia 14 de Nissan. Nesse ano, teremos o início nessa próxima sexta-feira, mas pode ser que no próximo ano seja no domingo, na segunda, mas no calendário hebraico é 14 de Nissan. Acaba que é sempre muito próximo com esta data em que a maioria das pessoas celebra a Páscoa. Muitas vezes no mesmo dia, coincidentemente. Bom, no cristianismo, a figura evocada, lembrada na Páscoa é a de Jesus Cristo. No caso de vocês? Embora Jesus Cristo tenha nascido judeu, vivido como judeu e morrido como um judeu, temos que lembrar que o povo judeu segue um livro sagrado chamado Torá, que antecede muito o tempo dele, né? Por mais de 2000 anos antes do nascimento dele. Nós temos a figura de Jesus Cristo como um grande homem, um grande líder, foi um rabino na sua época, né? Que disseminou muito o amor, o respeito entre todos, mas para nós não temos Cristo na cerimônia como representatividade. A história dos judeus em Passo Fundo é muito antiga. Os primeiros judeus em Passo Fundo datam de 1912. Em 1922, 10 anos depois, criamos a nossa sinagoga e mais 2 anos à frente, o cemitério israelita. Podemos dizer que em Passo Fundo já se tem mais de 100 anos de vida judaica em Passo Fundo. Infelizmente, há uma diminuição no número dessas pessoas. Natural que as pessoas morrem, os jovens buscam outras cidades, né? E pelo fato realmente de nós não sermos um povo onde se faz o proselitismo, não se busca novos adeptos, né? É isso. Perfeito. Beriel, muito obrigada por compartilhar e por a gente conhecer um pouco mais também do universo de vocês. Também agradeço, gostaria de dizer a todos os cristãos uma feliz e abençoada Páscoa e a todos os judeus de Passo Fundo e do mundo inteiro, Hag Pesach Sameach. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Olha, a gente está em plena campanha de vacinação contra a gripe e até esta quinta-feira as unidades de saúde de Passo Fundo vacinam então os 2 primeiros grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos e grávidas em qualquer período gestacional. Amanhã, sexta, por causa do feriado, as unidades de saúde não estarão abertas. Portanto, a vacinação só vai ser retomada na segunda-feira. Aí sim, a partir de segunda, para todos os grupos de risco. E nessa véspera de feriadão, quais as informações você nos traz, Umara? Olha, vamos ficar na área de transporte público, Thaís. Os trabalhadores dos coletivos urbanos da Coleurb e também da Transpasso de Passo Fundo não aceitaram a primeira proposta de reajuste salarial apresentada pelas empresas. Os trabalhadores pedem aumento de 8,89% e mais R$ 500 de vale alimentação. As empresas oferecem 3,94% e R$ 410 de vale alimentação. O Sindiurb, que é quem está negociando, descarta paralisação neste momento e novas rodadas de negociação devem ocorrer nos próximos dias. E só para reforçar a nota que você deu antes, Thaís, a partir de hoje está valendo o novo preço da tarifa de transporte público de Passo Fundo, R$ 3,90. O reajuste é de 25 centavos, foi autorizado pelo município no começo desta semana.
E também uma outra lembrança que devo fazer aqui é que hoje é o dia da audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa para começar a debater oficialmente a concessão da ERS 324 entre Passo Fundo e Nova Prata. A audiência está marcada para as 6h30 da tarde na Casa de Cultura de Marau. O impacto da concessão para o município de Marau estará no centro dos debates. No dia 2 de maio, a audiência será promovida pelo governo do estado em Passo Fundo, aqui no auditório da Biblioteca da UPF, a partir das 2h da tarde. Obrigada, Zumar. A equipe de reportagem da UPF TV e da Rádio UPF, é claro, estarão acompanhando aí essas audiências e ouvindo os envolvidos. Obrigada, um bom feriadão para ti. Para ti também, Thaís. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como a publicidade e a Páscoa estão ligadas e também vamos mostrar como foi a apresentação da equipe de vôlei BS Bills UPF para a temporada 2019. Nós já voltamos. Estamos de volta e até às 7h da noite de hoje acontece a Feira do Peixe Vivo aqui em Passo Fundo. Essa feira, ela acontece em frente à Escola Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Estão sendo oferecidos aproximadamente 500 quilos. Entre aí diferentes espécies, tem carpa capim, prateada, húngara. Olha, os preços variam de 12 a 15 reais o quilo aí, dependendo um pouquinho também do peixe, do fornecedor. Os peixes estão alocados dentro de tanques de água com oxigenação, sem o risco de estarem impróprios para o consumo. O sol deve seguir predominando em Passo Fundo e a temperatura máxima é de 25 graus. Veja então como fica o tempo para amanhã, sexta-feira de feriado e também para o sábado. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva, mínima 14, máxima 26 graus. Sábado de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 16 e máxima 25 graus. E olha, nessa série que a gente está apresentando durante esta semana sobre a Páscoa, para você refletir um pouquinho mais nesse feriadão, a gente já passou pela história dessa celebração no mundo, a gente ouviu o que a filosofia, a psicanálise e a psicologia tem a dizer sobre a Páscoa. Nós acabamos de ouvir aí no outro bloco do programa o líder religioso da sociedade israelita. E nós aqui entendemos que não poderíamos deixar de fora uma área que é responsável pela divulgação e pela venda de um produto que está muito vinculado à Páscoa, que é o chocolate. Por isso, nós convidamos o professor de Publicidade e Propaganda aqui da UPF, Ciro Guzatti. Seja muito bem-vindo, professor Ciro. Muito obrigado. Estava faltando a gente falar sobre esse assunto aqui na nossa série e a gente quer entender que influência tem a publicidade em datas comemorativas como essa, por exemplo, que é uma celebração religiosa, indiferente da origem de cada um, mas que acaba também tendo como símbolo o coelho de chocolate, o ovo de chocolate. A gente, no calendário, né, tem várias datas que são importantes, que estimulam o comércio de uma maneira significativa, né? A gente pode citar como a mais importante talvez seja o Natal, mas a gente tem outras datas importantes que também geram muito consumo, como a questão do Dia das Mães, o Dia dos Namorados, né, o Dia dos Pais. A Páscoa também entra dentro desse escopo. A gente tem algumas outras datas novas que a gente começou agora a vivenciar e tem percebido um volume maior de consumo, como a questão do Black Friday, né? Que também é algo importante. Mas a Páscoa em si tem um movimento interessante, principalmente para alguns mercados, né? Quando a gente fala, por exemplo, do mercado que envolve a venda de chocolates, né? É muito óbvio o volume que a gente tem de aumento de consumo, isso gira em torno... Para algumas empresas, a venda que é especializada na venda de chocolate, esse período representa 3 ou 4 meses de receita em relação
a um mês normal, né? Aumenta a produção, gera empregos temporários muitas vezes por conta disso. E existem outros tipos de produtos também que são estimulados, né? Como a questão dos peixes, né? Durante a própria Sexta-feira Santa, a gente tem todo um ritual que envolve um consumo de um produto especial que acaba sendo aquecido nesse período. Né? Bom, a sua área profissional, a da publicidade, a da propaganda, nos estimula a comprar, a consumir chocolate. Como fazer isso de forma inteligente em um período como esse, que ainda é de crise? Quais as sugestões que você pode dar como publicitário? Eu gosto de entender assim, as pessoas elas têm necessidades, né? E essas necessidades estão associadas a vários elementos, muitas vezes são questões até culturais. Eu acho que o papel do publicitário está muito no ambiente assim de a gente tentar chamar atenção dentro desse universo de necessidades, né? No caso do ovo de chocolate, por exemplo, eu acho que é um caso bem interessante. O ovo em si, o símbolo, né, ele é um símbolo milenar, né? Mas mais ou menos no início do século XX, algumas indústrias da França entenderam que poderia ser uma oportunidade criar um ovo diferente, que as pessoas costumavam presentear, né, os ovos, mas um ovo de chocolate. E aí esse ovo de chocolate ele acabou sendo bem aceito pelo mercado até que virou uma certa cultura e hoje a gente entende o ovo de chocolate como o ovo de Páscoa. Mas o ovo de Páscoa, em essência, é aquele ovo pintado, são ovos diferentes, né? Cada cultura tem uma determinada visão sobre esse ovo de Páscoa, né? Então, de alguma maneira, o mercado se adaptou e entendeu que aquilo era um produto potencial e isso acabou se apropriando na nossa própria cultura. Então, o grande foco é como chamar a atenção. Né? Pois é, isso é o que quem produz ovos, pode ser o caseiro, pode ser aquele de colher, que hoje as confeiteiras, os confeiteiros fazem em grande quantidade, né? Como vender mais, como fazer diferente, sendo que você tem hoje redes sociais e você tem o e-commerce, né? Que é essa compra feita pela internet. Isso tudo é bom? Aumenta as vendas, na sua visão? Eu enxergo assim, como vender mais. Eu acho que o interessante é a gente pensar o processo de consumo a partir de uma jornada, né? Então, todo o consumidor, ele tem etapas que ele tem que percorrer para assumir, para decidir um determinado processo de compra. Então, a gente tem que pensar como a gente chama a atenção. Né? Então, essa é uma primeira etapa, chamar a atenção. Depois, numa segunda etapa, como que a gente vai despertar o interesse das pessoas sobre o produto que a gente está vendendo. Então, depois que a gente chama a atenção, a gente tem que explicar o nosso produto, mostrar para as pessoas as vantagens desse produto. Né? Como é que a gente pode estimular o desejo dessas pessoas para que elas efetivem a compra com mais agilidade, né, dentro do período que a gente gostaria. Então, a gente tem que pensar em estratégias diferentes para cada etapa da jornada de consumo. Né? Não é a mesma coisa que vai funcionar sempre. Só para a gente fechar aqui, a publicidade, ela também é acusada muitas vezes por ser a responsável pelo consumo exagerado das pessoas. Existe um lado positivo também com relação a esse movimento no mercado? O que você teria a dizer sobre isso? Você trouxe agora no início da nossa conversa essa questão da empregabilidade, né? Isso de fato é muito importante. Sim, existem muitas pessoas que conseguem emprego nessa época do ano porque o mercado está aquecido e muitas vezes acabam ficando nesses empregos espaços, temporários. Né? Mas existem outros movimentos, como por exemplo a questão de... Existem muitas campanhas sociais, existem vários eventos que as pessoas se reúnem, comemoram e que são oriundos de esforços de publicidade. Né? Então as pessoas se reúnem, elas unem esforços em busca de uma causa e isso tudo de alguma maneira também ajuda a comunidade como um todo. Né? Tá certo. Obrigada, professor Ciro, pelas informações. Um bom feriadão para ti. Obrigada. Eu que agradeço. Bom feriado a todos. Obrigada. A equipe de vôlei BS Bills UPF já está preparada para mais uma temporada de competições. A nova fase foi marcada pela renovação de algumas peças do time, dentro e fora da quadra. Depois de quase 30 anos como treinador, Gilberto Belaver assume pela primeira vez o cargo de diretor técnico. Segundo ele, o objetivo é organizar e melhorar o andamento do time, agora como gestor. Ganha o grupo com isso, porque na minha experiência dentro do voleibol eu posso agregar na parte dos bastidores, e a gente já está fazendo isso, e deixar o técnico, a comissão técnica com calma para trabalhar. Às vezes eu sentia falta disso também, fazendo a função de treinador e fazendo a função, às vezes, de diretor técnico, sem ter esse nome.
E isso é importante para o treinador. O treinador ele tem mais calma, mais concentração para executar a parte dele, que é a parte de treinar o time em quadra. Quem assume a direção da equipe é Rafael Machado, licenciado em Educação Física pela UPF e agora se dedica a seguir com a boa fase do grupo. Bom, a expectativa é muito grande, né? Como sou muito jovem ainda, é outra responsabilidade, é uma outra visão de trabalho, né? Mas estou sempre buscando trabalhar em conjunto com o grupo, com a comissão técnica. Mas além das renovações fora de quadra, a nova equipe também sofreu alterações. Algumas meninas vieram de fora, Paraná, Manaus, tivemos algumas renovações. Algumas meninas voltaram para a equipe, por exemplo a Jordana, né, que foi nossa capitã, resolveu parar por um tempo para finalizar a faculdade, agora retornou de novo para o grupo. Então o grupo está mais novo até em relação à idade, mas um grupo bem bacana na questão de união. Na apresentação, atletas e comissão técnica subiram ao palco. Todos são estudantes da UPF em diferentes níveis e cursos. Nós temos esse propósito, né, de incentivar o esporte na nossa instituição. Então é algo que a gente faz com muito gosto, com muito desejo, para que eles também possam ser espelhos para outros jovens que estão vindo e que poderão ter no esporte ou em tantos outros projetos uma perspectiva de futuro. O próximo desafio é a Copa Sul, disputada entre 4 equipes do Rio Grande do Sul e do Paraná. O grupo também participa dos Jogos Universitários Gaúchos, do Circuito Sesc e do Campeonato Estadual, caso se confirme nesse ano. A equipe feminina de vôlei BS Bios UPF existe há 7 anos. É bicampeã gaúcha, bicampeã da Copa RS e hexacampeã municipal. Boa sorte para eles, né? Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete à noite, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã no feriado de sexta-feira ao 12h30. Até lá.